Zaqueu deu para ver que era um pouco baixinho aqui, né? E até propositalmente vimos ele correndo. Hereseticamente falando, normalmente os baixinhos são invocados. Não sei se vocês já conheceram algum baixinho que não é invocado. Mas até o texto bíblico traz alguns detalhes, né? Um homem muito rico que corre. Algo estranho. Um homem muito rico que sobe ainda numa árvore. Um pouco mais estranho ainda. Então dá para ver que acho que o Zaqueu era um pouco invocado, sim. Aqueles baixinhos que parece que estão sempre correndo, mas é que como tem a perna curta, né? Dá uma impressão de estar sempre acelerado. Mas no final do evangelho também dá para ter uma impressão de um Zaqueu que ainda continua afoito. Ele viu Jesus e foi correndo, se ele subiu na árvore, quando Jesus estava na casa dele, ele diz, quer dizer, se eu roubei, eu vou 4 vezes mais. Não precisava, né? Só devolver o que já tinha roubado, mas dá essa sensação quando a gente lê o texto, e até quando visualizamos aqui, de um Zaqueu um pouco apressado. E aí o texto bíblico então nos mostra, e podemos dizer, 2 personagens, mas também um terceiro ali que representa algumas pessoas. Lucas é muito educado aqui, né? Não diz quem eram essas pessoas, mas ele chama de murmuradores. Então nós temos Zaqueu, Jesus e os murmuradores. Se nós olhamos para o texto, logo podemos identificar, podemos colocar esse texto aqui sobre o 7º mandamento. Ele roubou, mas Zaqueu não produziu provas contra si. Ele disse, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Né? Juridicamente, ele foi muito bem colocado ali para não levar um processo. Mas nesse sentido, Zaqueu, a gente poderia dizer, bom, ele acusou, né? Se ele não tivesse roubado, quando ele não devolveria. Mas são coisas hereséticas que eu estou fazendo aqui, né? O texto não diz muito isso. Mas o que o texto realmente diz? Bom, o texto diz que a salvação chegou hoje. Para uma casa. Para um perdido. E de novo, se olharmos para esse texto, podemos ver ali, já se ele era um cobrador de impostos, provavelmente não era uma pessoa benquista, certamente, ou, como diz o próprio Zaqueu, poderia roubar, ou poderia estar cometendo alguns furtos ali, cobrando impostos indevidos. E aí pode ser que, nesse sentido, esse texto, para o nosso contexto aqui do seminário, passe um pouco batido. Porque eu acho que a maioria de vocês aqui nem tem uma quantidade tão grande de dinheiro assim para poder fazer mau uso dele. Porque muitas vezes estamos sempre correndo atrás, ao invés de tê-lo. E aí pode ser que não observemos esse texto e digamos assim, ele era um cobrador de impostos, um cara rico. Eu não sou rico, nem cobrador de imposto. Na verdade, eu nem sei como ainda fazer o imposto de renda, o que, aliás, é um grande exercício. Mas, nesse sentido, as coisas não ficam um pouco distantes de mim. Mas se nós ouvirmos Jesus, lá no chamado Sermão do Monte, entre aspas, né, vemos Jesus falando sobre o dinheiro, dizendo que não podemos ter 2 senhores. Ele também diz para não acumularmos riquezas aqui. Zaqueu poderia estar acumulando riquezas, ou servindo a um outro senhor, o qual também demandaria de Zaqueu uma correria muito grande, ou para fugir de quem queria bater nele, ou para cobrar aqueles que ele precisava cobrar, para manter a sua riqueza. Mas também podemos ir um pouco além e lembrarmos do que Lutero também falou no Catecismo Maior, onde vários aspectos que Lutero linka com essa questão do roubo, ele coloca um lá que eu quero destacar aqui hoje, para não delongar muito, que é a preguiça.
Lutero vai dizer que a preguiça se encaixa nesse roubar, ou nesse desviar, ou nesse adulterar o sentido pelo qual o investimento, ou o valor, ou aquilo que lhe é dado, deveria ir. E por que eu trago preguiça para o nosso contexto aqui? Vamos fazer um exercício agora. O seminário é mantido pela nossa igreja. A nossa igreja, ela sobrevive, obviamente, através do Espírito Santo, mas o Espírito Santo conduz a igreja ao ensino da oferta e a cada membro ao ofertar. Grande parte da oferta da igreja vem para essa casa. Muitas pessoas que têm os seus trabalhos em lugares que nós não imaginamos, ou em situações que nós não imaginamos, por muitas vezes colhendo a bacheira do fumo num sol de janeiro, ou tendo que enfrentar problemas burocráticos absurdos num prédio em São Paulo, num escritório. De alguma forma, o suor daquelas pessoas se transforma em ofertas que vêm para cá. Pode ser que, particularmente, vocês recebam diretamente da congregação de vocês um valor que os ajude a custear aqui as suas despesas diárias ou até mesmo a própria mensalidade. Bom, querendo ou não, temos uma responsabilidade grande aqui em relação ao dinheiro, em relação às ofertas. E onde entra a preguiça nisso? Bom, quando nós somos preguiçosos nos estudos, ou preguiçosos na aplicação do nosso trabalho como estudante, como teólogos, ou como estagiários, enfim, todas as funções que são nos colocadas aqui pelos professores, quando a preguiça deliberada consegue tomar conta de nós, estamos desviando recursos. E, infelizmente, isso pode tomar tanto conta do nosso ser, que não somos nem qualificados para continuar. Isso é muito complicado. Bom, eu acho que conseguimos chegar um pouco mais perto de Zaqueu agora. Não somos ricos, mas podemos ser preguiçosos. Porém, para você que é preguiçoso, Jesus também diz: eu quero ir na tua casa. Jesus está nessa casa. E a salvação chega nessa casa. Por isso, para você preguiçoso, eu digo, faltou um detalhe aqui, gente. Faltou os murmuradores, né? Estava esquecendo. Os murmuradores. E aí pode ser que vocês até pensaram assim: preguiçoso eu não sou. Mas o meu colega, quantas vezes no refeitório nós já falamos mal dele porque ele é um preguiçoso e não entrega os trabalhos na hora certa e não faz isso na hora certa. Ah, Senhor, como é que o Senhor chamou esse cara preguiçoso para essa casa? Se você não se encaixou no preguiçoso e nem nos murmuradores, bom, então você ainda não ouviu a palavra. Porque essa palavra, querendo ou não, ela ainda hoje nos constrange e nos lembra que podemos sim continuar desviando recursos, seja na forma de preguiça ou até mesmo seja na forma de murmúrio. Por isso, agora sim, você preguiçoso, você murmurador, Jesus te chama para esta casa, para te dizer que o teu pecado está perdoado. A salvação chegou hoje nessa casa de profetas. Vivam isso. Se alegrem com isso. Se você for baixinho, faça 4 vezes mais. Mas então eu digo, se você for preguiçoso, bom,
Faça 4 vezes mais, então. Estude 4 vezes mais. Se dedique 4 vezes mais. Se você for um cara que murmura, murmure 4 vezes menos. Não, não encaixa essa conta aqui. Você não murmura. A salvação chegou hoje nessa casa. E a alegria que nós temos de compartilhar isso aqui, de ouvirmos isso hoje, é a alegria que vai nos motivar a cada semana, seja você como estudante ou futuramente sendo um pastor, a continuar a lutar contra a preguiça, a lutar contra muitas tentações que vão querer nos tirar dessa corrida que estamos. Essa corrida que estamos de anunciar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus, de chorar com os que choram, de cuidar do rebanho, de apacentar o rebanho. A alegria do Evangelho nos faz ficar um pouco afoitos também. Não percamos isso, que possamos lembrar disso o tempo inteiro, lembrar dessas pessoas que estão cuidando de nós aqui, honrar elas, honrar aquelas ofertas que vêm por muitas vezes de lugares que nós não sabemos, mas que certamente vieram com suor. E a partir disso, ficarmos felizes e agradecermos a Deus, porque chamou cada um de vocês para cá hoje, e agradecermos aqueles que continuam orando e continuam cuidando, cada um de nós. Por isso, amados em Cristo Jesus, a salvação chegou hoje para esta casa. Em nome do Cristo ressuscitado. Amém.